Bom, esse vídeo agora eu vou gravar para colocar no meu canal no YouTube e no podcast. E aí eu pensei em gravar o bastidor disso tudo e postar aqui, porque aqui é onde a gente direciona para os professores que nesse atual cenário estão nessa vibe de criação de conteúdo, YouTube, videoaula, gravação e etc. Certo? Então eu vou compartilhar com vocês tudo que eu estou usando nesse momento para vocês verem a tela do jeito que ela está aí agora. Tá? É uma questão do Enem. Aí vocês estão vendo o meu quadro branco e a minha imagem. E eu estou aqui olhando para a tela do computador e podendo alterar como vai ficar como é que eu posso dizer, o design da tela que vocês estão assistindo agora. Tá? Então, primeiro, essa gravação ela está sendo feita através de um software chamado OBS Studio. Ele é um software livre. O que é que significa livre? Ele é gratuito e ele pode ser usado por desenvolvedores para alterar o código e melhorar, mudar o sistema. Mas isso não vem ao nosso caso agora, porque para a gente isso não interessa, interessa a usabilidade dele, tá? Então, vocês estão vendo aí uma tela que foi gravada pelo OBS Studio e vocês estão vendo um quadro que tem a questão do Enem gravada, né, copiada. Como eu copiei para esse quadro? Esse quadro ele é o Microsoft Whiteboard. Sou péssima no inglês, estou perdendo a vergonha de falar pessimamente, porque é melhor falar feio do que não falar e deixar as pessoas sem saberem o que a gente está usando, né? Então vamos lá. É o Microsoft Whiteboard, que é o Microsoft quadro branco, e ele é interativo, ele permite que a gente coloque apresentações de PowerPoint, coloque em PDF, cole imagens. Então o que eu fiz? Eu copiei, né, dei um print screen na tela da prova, levei para o Paint. Eu uso muito Paint, tá? Às vezes as pessoas me perguntam qual é o programa de edição de imagem que eu uso. Com maior frequência, o Paint. Para criar arte, o Canva. E para fazer alguma coisa mais específica, que muita gente consegue fazer no Canva, eu uso o Inkscape. Tá? O Inkscape que ele é mais simples, inclusive, do que o CorelDRAW, e o Inkscape é gratuito, porque eu sou a pessoa do software gratuito. Gente, é tudo muito caro, né? Então, se tem de graça, por que eu não vou usar, mesmo se tiver um recurso ou outro a menos? Melhor usar o gratuito do que piratear. Eu não sou adepta à pirataria, eu não uso programa pirata. Então, OBS Studio para gravar e montar a tela, e o Microsoft Whiteboard para poder montar ali o meu quadro onde eu vou escrever, onde eu vou colocar as questões. Então, usei o Paint para recortar a questão da prova. Então, recortei, copiei, colei, coloquei aí no quadro branco e vou escrever para resolver. Nessa escrita para resolver, eu tô sem o microfone aqui, tá? Porque eu tô gravando o bastidor, literalmente. Eu vou começar a gravar essa resolução agora, que vai para o podcast e vai para o canal do YouTube. Então, essa escrita para resolver, eu faço com uma mesinha. Ela é bem simples, tá? Não sei se é assim que fala, mas eu vou falar assim. A Wacom, isso aqui, ó. Ela é a mais comum quando você pesquisa na internet, e aqui primeiro aparece. Ela estava bem baratinha, eu comprei ela por R$350, mas ela estava por 270. Só que com a pandemia, a crise, a alta do dólar, essa coisa toda aí, eu acho que ela sofreu um pouquinho. E aí ela está bem mais cara, eu acho que a última vez que eu vi ela estava por R$400. Mas isso vai baixar, tá? Isso vai baixar. E se você pensa, mas vai baixar depois da pandemia, a gente não precisa mais. Vai precisar, porque é o que eu sempre digo aos meus alunos na licenciatura. A educação, ela nunca mais vai ser a mesma pós-pandemia. O mundo digital não vai mais ficar restrito aos profissionais que
que trabalham somente no digital, aos influencers e etc. O mundo digital ele chegou para todo mundo e eu acredito que dentro da educação ele chegou também e chegou para ficar. Pode não dar uma diferença drástica pós-pandemia rapidão. Tipo, a pandemia acabou, tem vacina, todo mundo pode voltar para a escola sem máscara e tal. Mas a um médio prazo, um curto prazo, de curto a médio prazo, vai influenciar sim. Ainda não consigo dizer exatamente como, mas vai influenciar muito. Então, eu uso para escrever no quadro essa mesa digitalizadora, tá? Ela vem com a canetinha. Aí a canetinha tem 2 botões, um clica e segura, o outro apaga. Eu sempre aperto, às vezes, no lado errado quando eu estou escrevendo e a letra acaba ficando feia. Esse quadro branco, ele permite que a gente escolha diferentes tipos de caneta e aí a letra ela também melhora. Por exemplo, essa primeira caneta aqui, ela tem um traço mais parecido com o traço de uma caneta mais grossa, que não tem aquela tinta macia, então a letra fica um pouco mais tremida. Ó. Eita, não selecionei a caneta, tá na borracha. A letra fica um pouco mais tremida. Amanda. Com essa segunda, eu sinto que ela é mais macia, minha letra ela fica um pouco mais arredondada. Fica mais parecido com a minha letra real. A mesa está precisando dar uma limpada aqui, de tanto usar, está um pouco gordurosa. Por isso que está saindo assim. Então, tem as canetas, tem a borracha, e aí eu posso colar imagens. Eu não gosto muito de colocar a apresentação em PowerPoint, eu gosto de transformar os slides em imagens e coloco os slides como se estivesse colando um cartaz, deixando uns espaços e fazer rabiscos em cima dele. E esse microfone de lapela, não foi meu objetivo comprar. Eu comprei um kitzinho de microfone porque eu estou passando por um processo alérgico muito forte. Do final do ano passado, né, iniciou esse processo, quem é meu aluno sabe. E eu estava ficando sem voz com muita frequência. E aí estava fazendo fono, fazendo tratamento alérgico, etc. A fono me indicou usar microfone. E aí eu tenho só que é uma caixinha daquelas... Eu me sinto vendendo morango. E aí eu parei de usar. Aí eu resolvi comprar um kitzinho de microfone sem fio, porque aí eu coloco o microfone, o adaptador colado na calça e o receptor em uma caixa, que aí a qualidade da minha voz vai ser melhor. Não comprei a caixinha ainda. Quando eu estava para comprar a caixinha, aí começou esse lance de pandemia e aí já foi, só quando acabar. E veio esse de lapela junto, veio aquele que fica aqui, feito um arco, né, feito um headphone, e veio esse de lapela junto. Eu achava que ele só funcionava com o receptor, aí fiz um teste no computador, deu super certo e eu fiquei muito feliz porque eu consigo usar. E o kitzinho também não foi caro, porque eu vejo às vezes as pessoas falam, um bom microfone, 200 e poucos reais. Não foi. Esse kit que eu comprei, que vai me ajudar na sala de aula física e na gravação dos vídeos, foi 100 e alguma coisa, porque eu comprei dividido. Se fosse à vista, ainda tinha 10% de desconto. 130 e alguma coisa. Foi bem menos de 150. Então, com frete e tudo, viu? Com frete e tudo. Então, assim, eu vim mostrar o que é que eu estou usando. Se você é uma pessoa que tem uma coordenação motora boa, não é o meu caso, dá para usar o quadro branco com o mouse, não precisa da mesa. Se você é uma pessoa que usa tablet, né, ou que o seu computador é aquele que é touch, que tem a caneta, dá para usar o quadro branco. E também tem outras opções para usar o quadro branco. Quando eu não tinha mesa, por exemplo, eu digitava. Eu dava aula usando o Paint. Eu gravava vídeo para o YouTube usando o Paint. Eu tenho no meu canal do YouTube, um canal antigo, vídeos explicando questões de raciocínio lógico, onde eu faço tudo, exatamente tudo lá no Paint. Você abrir o vídeo e você vai ver que é o Paint lá aberto e todos os recursos que eu uso são de lá.
Então, dá para fazer mesmo sem ter o material. No caso do microfone de lapela, a única coisa que vai mudar é que a sua voz vai ficar um pouco melhor. Não sei se vai dar para sentir a diferença, porque ele estava em cima da mesa, mas ele estava conectado. Quando você grava diretamente no computador, pelo menos o meu computador, ele tem um áudio chiado. Mas a gente está fazendo o que a gente consegue, né? A gente não pode querer fazer algo perfeito se a gente não estava esperando que esse momento chegasse. Eu tenho essa programação porque eu estou trabalhando no digital desde antes da pandemia. Eu estou trabalhando nas aulas remotas, nas aulas online. Eu dou aula particular online. Tem gente que faz faculdade e a gente tem aula depois que eu chego da faculdade e a pessoa chegava da faculdade. 10h30 a gente começava uma aula, então precisava ser remoto, né? Não dava para a pessoa chegar na minha casa nem vice-versa esse horário. Então eu tenho me preparado para isso como empreendimento. O professor que estava em sala de aula sem pensar ou sem ter vontade de trabalhar no digital não tinha tantos motivos para preparar esses recursos, né? O microfone foi por causa da voz, a mesa foi por causa das aulas ao vivo e online. Então é algo que a gente caiu para mim como uma luva, já ter o material, facilitou minha vida, mas se a gente não tem, a gente se adapta, como eu fazia já há um tempinho atrás. Então é isso, espero que tenha ajudado um pouquinho vocês quanto a isso, tá? Quanto às dúvidas ou quanto como gravar ou quais programas usar. Eu posso trazer também aqui como configurar o OBS, tá? Se você for para pesquisar no YouTube tutorial de OBS e ver um tutorial muito completão, você vai dizer que o OBS ele é difícil. Mas se você procurar tutoriais facinhos, simplesinhos, coisas que não sejam tão... não sejam para youtubers, né? Porque geralmente eles mostram o OBS para youtubers que querem fazer transmissão de live no YouTube, no Facebook, em várias plataformas de uma vez só. E aí tem que configurar muita coisa. Para a gente que é professor e está querendo gravar aula, a gente só vai configurar mesmo as cenas. E aí eu posso trazer para vocês em um outro momento, se vocês se interessarem. Então, comenta aí para mim, diz se você quer. Se tiver algum comentário dizendo que quer e que se interessa, aí eu gravo e mostro a vocês como é super fácil. Eu faço um vídeo de 5 minutos mostrando como configuro o OBS para ter essa tela do jeito que está aí a minha e você conseguir dar a sua aula. Tchau! Agora eu vou gravar para o podcast e para o YouTube da professora Amanda Marques. Tchau!